Mensagens do Evangelho. Igrejas de pedras e tijolos ajudam ou atrapalham o evangelho? O público em geral ficou tão acostumado com as construções chamadas de igrejas e catedrais que acredita ser este o ideal de Deus. Na opinião da maioria das pessoas, essas construções são um sinônimo de cristianismo, mas o Novo Testamento nem sequer as menciona entre as coisas que Deus deseja para a igreja. Existem pelo menos 5 boas razões para esses edifícios associados ao cristianismo mais atrapalharem do que ajudarem o evangelho. 1. Eles não são bíblicos. Conforme já demonstramos, simplesmente não existe qualquer fundamento para isso no Novo Testamento. 2. Eles transmitem ao mundo uma mensagem errada. As pessoas podem muito bem ser levadas a pensar que o cristianismo é uma continuação do judaísmo, apenas com algumas novas alterações cristãs. Elas podem erroneamente concluir que Deus habita em templos feitos por mãos e que só pode ser adorado neles. Atos capítulo 17, verso 24 a 25. Portanto, daí vem a falsa ideia de que alguém precisa ir a um edifício chamado igreja para orar e aproximar-se de Deus. 3. Eles não são econômicos. Dar tal ênfase a edifícios luxuosos enquanto milhões de pessoas padecem de fome em todo o mundo, tanto no sentido espiritual como material, é simplesmente utilizar mal o dinheiro. A maior parte dos fundos que a igreja recebe em suas coletas deveria ser usada para permitir a pregação do evangelho e a disseminação da verdade, não para financiar modernas construções e organizações para-eclesiásticas. O pesado ônus desses investimentos e de seus juros faz com que os líderes eclesiásticos peçam ofertas cada vez mais generosas, a fim de pagarem pelas construções e por sua manutenção. Com isso, as pessoas podem ser levadas a acreditar que Deus só está interessado em dinheiro. Com milhões sendo coletados todas as semanas, parece que a maior dificuldade dos cristãos não está em dar, mas em direcionar os fundos que são arrecadados. Hudson Taylor disse: "O problema da igreja não é a falta de fundos, mas a falta de consagração de fundos." 4. Esses edifícios são uma hipocrisia. Ao construírem esses imensos edifícios, enquanto dizem ao mundo que amam as pessoas e se interessam profundamente por suas almas, a mensagem que os cristãos passam não é muito convincente. Se a igreja está tão interessada nas pessoas necessitadas neste mundo, por que não sacrifica um pouco do esplendor de suas edificações? Ao construir seus edifícios, a igreja está demonstrando que está mais preocupada com a própria glória e conforto do que com as pessoas necessitadas. 5. Esses edifícios intimidam. É difícil fazer com que as pessoas que tiveram pouco ou nenhum contato com o cristianismo compareçam às reuniões nessas luxuosas construções associadas com o cristianismo. Edifícios cheios de pompa tendem a espantar e não atrair essas pessoas. Tudo lhes parece muito opressor. As pessoas do mundo parecem ter um senso melhor que os cristãos daquilo que convém ao cristianismo. Capítulo 16, verso 8. Existe uma forte reação contra o formalismo, especialmente entre os jovens. As pessoas também têm medo de serem convidadas a contribuir com dinheiro. Mesmo assim, muitas dessas pessoas estariam prontas a ir a um estudo bíblico na forma de uma conversa, numa casa ou em um salão menos pretensioso. Elas se sentem mais à vontade em uma atmosfera informal e não profissional, ficando assim mais receptiva a receberem o evangelho. Portanto, esses grandes edifícios são um empecilho ao evangelho e tão somente mostram que não somos mais sábios do que a palavra de Deus. O padrão simples que Deus nos deu em sua palavra é sempre o melhor caminho, pois o caminho de Deus é perfeito. Salmos capítulo 18, verso 30.